Enquanto o governo vive a expectativa da volta do crescimento da economia, tem no momento como grande desafio a votação da reforma previdenciária e não apresenta 308 votos necessários para a aprovação na Câmara Federal. Vai tentar votar no dia 19. Também promete a liberação de financiamentos para o crescimento empresarial através do BNDES. Para o governo, apesar da retração econômica no ano passado, os números foram positivos. Há mais de 10 anos, a rotina da brasiliense Lívia é assim. Enquanto os alunos suam a camisa, do lado de cá, ela administra o negócio. Professora de educação física, ela virou empresária para ajudar o marido. Hoje administra uma academia no Distrito Federal com 240 alunos. Lívia conta que mesmo com o sucesso do empreendimento, as dificuldades existem e todo ano ela precisa recorrer a novos empréstimos. Reformando todo ano a academia, pintura nova, equipamentos novos, porque senão o cliente sai e vai para outra que já está mais novinha, que abriu agora, né? Então, para a gente manter o cliente e também dar conforto para as pessoas, né? Quem está aqui está querendo qualidade nos aparelhos, no atendimento e na estrutura. Então, a gente precisa sempre, todo ano, estar pegando o financiamento. Para ajudar micro e pequenas empresas como a da Lívia, o BNDES liberou em 2017 quase 30 bilhões de reais em financiamentos. O valor representa 42% do total financiado pelo banco e é um recorde histórico de participação de empresas desse porte. As micro, pequenas e médias empresas estão atentas a um novo momento da economia em que o desemprego cai, em que as encomendas começam a aumentar gradualmente, mas já começaram a aumentar e que os diversos setores da economia estão respondendo positivamente. Elas estão procurando especialmente o BNDES Giro, que é uma modalidade que o banco tem para atender justamente a essas micro, pequenas e médias empresas, sem fazer muita pergunta. Para o Sebrae, que presta serviço de apoio às micro e pequenas empresas, o financiamento destinado a este setor é importante para estimular o crescimento da economia. O BNDES ele dispõe de recursos financeiros, né, que eles passam para os seus agentes, né, que têm condições de emprestar em muito melhores condições, né, do ponto de vista de prazo e de custo das taxas, né, cobradas do pequeno empresário. Tá aí então, esperamos que realmente haja a liberação do dinheiro e sempre com um incentivo importante, juros baixos. E atenção, você que fez o vestibulinho da ETEC Devisat, está saindo a lista de aprovados, vem aí o calendário de matrícula, 360 vagas, são cursos técnicos de qualificação profissional de graça para o mercado de trabalho. Luiz Alberto Camargo Vassalo, coordenador do vestibulinho da ETEC Devisat. Vassalo, boa noite. Olá, José Henrique. Olá a todos, boa noite. Bem, estamos aqui agora concluindo a última fase do processo seletivo do vestibulinho da ETEC Antônio Devisat em Marília. Nesta terça-feira, dia 6, sai a lista dos classificados no processo seletivo, nos 9 cursos oferecidos na ETEC Antônio Devisat em Marília. Então, dia 6, o candidato que realizou a prova lá em janeiro, ele deve acessar o site, que é o vestibulinhoetec.com.br, onde ele efetivou a inscrição, e verificar a sua classificação. O candidato classificado do 1 até o 40, ele deverá comparecer à nossa unidade nesta quarta e quinta-feira, dia 7 e dia 8, das 13 às 19, na unidade sede, na Castro Alves, para efetivação da sua matrícula. Então, os candidatos que fizeram o processo seletivo para o ensino médio integrado em administração, ensino médio integrado em informática, técnicos em administração, contabilidade, enfermagem, informática, segurança do trabalho, informática para a internet, logística e serviços jurídicos, devem consultar, então, a sua classificação e comparecer na unidade sede nesta
quarta e quinta-feira, das 13 às 19 horas, para efetivação da matrícula. Ele deve comparecer na unidade munido dos seguintes documentos: 2 fotos 3x4, original e cópia do RG, do CPF, da certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar do ensino fundamental e do ensino médio, ou, na falta deste, uma declaração de conclusão ou que esteja matriculada a partir da 2ª série. E para aqueles, muito importante, José Henrique, para aqueles que declararam que cursaram em escola pública da 5ª até a 8ª série, uma declaração original da escola onde ele terminou o ensino fundamental, atestando que ele fez integralmente a 5ª até a 8ª série, ou 6º e 9º ano em escola pública. Então, esse documento é primordial para a efetivação da matrícula. Então, só lembrando, 2 fotos 3x4, cópia e original RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do ensino fundamental e do médio, ou a declaração que está matriculada a partir da 2ª série, e a declaração de escolaridade pública fornecida pela escola onde ele terminou o ensino fundamental, que ele cursou integralmente escola pública. A unidade vai atender, então, em primeira chamada para os 40 primeiros classificados em cada curso, no dia 6 e 7, José Henrique, dia 7 e dia 8, a matrícula das 13 às 19 horas na unidade sede. Lembrando, terça-feira, dia 6, está disponível, então, no site ou na unidade a lista de classificação geral, mas somente a primeira chamada será para os 40 primeiros classificados. Bem, geralmente a maior dificuldade da documentação, esse comprovante da unidade escolar, é isso? Exatamente. Neste período, né, as pessoas estão em férias, né? Muitos deixam para preparar a documentação após o conhecimento da sua classificação e acaba perdendo a vaga, porque na ausência desse documento, né, o candidato ele deixa de exercer o seu direito, que é a comprovação de que realmente ele estudou em escola pública. Por quê? Porque no processo, quando ele faz a inscrição, ele informa que ele estudou integralmente em escola pública. Com isso, ele é agraciado em 10% da pontuação de sua prova acima da média. Então, é necessário que ele comprove que ele realmente declarou, ou seja, se ele declarou que estudou em escola pública, ele deve comprovar mediante esse documento. Na impossibilidade, ele deixa de exercer o seu direito, que é a matrícula. Lembrando, então, dia 7 e dia 8, a matrícula em primeira chamada. Não preenchendo as vagas, né, por diversos motivos, se dá a oportunidade para a segunda chamada, que é o preenchimento dessas vagas. Então, a segunda chamada, ela ocorre na sexta-feira, dia 9. Então, é muito importante que o candidato que não foi classificado entre 1 ao 40, ele fique atento no dia 9, procure a unidade, para saber se houve alguma desistência, se houve vaga e até que número vai estar sendo chamado na ordem de classificação. Então, é muito importante que ele entre em contato com a escola na sexta-feira, se ele não foi classificado em primeira chamada, pelo telefone 34335467, ou compareça na nossa unidade, que é a Castro Alves, né, 62, para se informar se houve alguma desistência ou não. Mas, nesta terça, dia 6, a lista de classificação geral, né, é uma lista de classificação para todos que fizeram a prova, que tem o direito de saber a sua classificação, mas a primeira chamada, dia 7 e dia 8 de fevereiro, quarta e quinta-feira, somente para os primeiros 40 classificados. Bem, 360 vagas, confirmando os cursos, Vassalo. Sim, José Henrique, a gente fica muito feliz em informar que a ETEC Antônio Devisati, ela vem proporcionar à nossa comunidade a formação técnica, né, que é uma formação rápida, é uma formação gratuita, de rápida absorção pelo mercado de trabalho. Então, o processo ele ocorre semestralmente. Então, aqueles interessados, eles podem procurar agora, provavelmente, meados de abril ou de maio, o calendário para o próximo processo, se ele não conseguiu esse último processo seletivo. A unidade ela oferece 13 cursos, né? Neste último processo, nós oferecemos o ensino médio integrado em administração e informática, né? Que as aulas são das 7 até as 15, né? Com duração de 3 anos. E para os cursos técnicos, com duração de 1 ano e meio, no período da noite, das 19 às 23 horas, técnico em administração,
contabilidade, enfermagem, informática, informática para a internet, serviço jurídico, logística, segurança do trabalho. Lembrando que a unidade oferece outros cursos, mas aí nós precisamos aguardar o calendário para ver quais os cursos que serão oferecidos no próximo processo seletivo. Lembrando que os cursos são totalmente gratuitos, né? No período da noite, exceto de enfermagem, que tem duração de 2 anos, que é no período da tarde. Então, a escola está de portas abertas para receber a comunidade, para conhecer a nossa estrutura, para conhecer os cursos que nós oferecemos e convidamos aí, quem tiver interesse em assistir uma aula, para conhecer um pouquinho mais do curso, também estamos de portas abertas para receber a nossa comunidade. E, havendo alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo telefone, que é o 3433-5467, ou através do nosso site, que tem todas as informações relativas aos cursos que a unidade oferece, que é o devisate.com.br. Muito bem. Obrigado, Luiz Alberto Camargo Vassalo, coordenador do vestibulinho da ETEC Devisate. Boa sorte para você. Estamos na semana de alerta contra o câncer. O Brasil tem 600 mil novos casos de câncer por ano, 30% ligados a álcool, cigarro e sedentarismo. 200 mil mortes anuais. Por isso, é fundamental a prevenção e, é claro, tecnologia, como não, para o tratamento. Pouco depois das 8 horas da manhã, Dona Maria já estava no Hospital Universitário de Brasília para a última das 26 sessões de radioterapia. Há 8 meses, ela luta contra um câncer de colo de útero. Graças a Deus que me chamaram para fazer aqui e aqui eu estou terminando meu tratamento. O aparelho de radioterapia, chamado acelerador linear, foi fornecido pelo Ministério da Saúde por meio de um programa que pretende expandir o tratamento do câncer em todo o país. Antes de ser incluído no plano de expansão da radioterapia, o Hospital Universitário de Brasília atendia uma média de 45 pacientes por dia. Com a chegada deste aparelho no final do ano passado, a média subiu para 60 pacientes. E a meta é chegar a 110 quando o equipamento estiver funcionando com capacidade máxima. Não é só mais uma máquina, veio uma máquina mais moderna e veio uma máquina com software mais interessante, mais rápido. Então a gente consegue fazer uma quantidade de tratamentos muito maiores. E o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de mais 36 aparelhos no plano de expansão da radioterapia e pretende entregar até o ano que vem 140 aparelhos de radioterapia, o que vai ajudar o país a cumprir a lei que obriga o tratamento da doença pelo SUS num prazo de 60 dias depois do diagnóstico. Desses 140 novos equipamentos, somados aos que já temos, são suficientes para dar cobertura a todos os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. As novas medidas levam em conta uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de que o país vai registrar cerca de 1.200.000 novos casos da doença em 2018 e 2019. Estratégias, elas vão ter o foco na detecção precoce. Então, por exemplo, o programa de rastreio com mamografia, o programa de rastreio do câncer do colo uterino. São iniciativas que nós não diminuímos o número de casos, mas nós objetivamos identificar casos em fase mais inicial e com uma expectativa de um melhor resultado do tratamento. Então, ao final de 2019, nós teremos um parque instalado de radioterapia capaz de atender a todos e daí para frente é utilizar novas tecnologias, upgrades tecnológicos nesses equipamentos para que eles possam fazer o tratamento em menos número de sessões, até para o maior aproveitamento da estrutura e mais conforto para aqueles pacientes que estão longe do local do equipamento. Bem, estamos neste dia 5 no Dia Nacional da Mamografia, a melhor forma de prevenção ao câncer de mama. Mamografia é um exame radiológico, é um raio-x das mamas, com a finalidade de identificar as estruturas habituais da mama, como, por exemplo, glândulas, tecidos conectivos, ductos mamários, e com essa identificação desses tecidos, encontrar ou uma lesão benigna ou, eventualmente, uma lesão maligna. Bem, a mamografia de rastreamento é o exame que é feito em mulheres que não têm nenhum sinal e sintoma. São as mulheres assintomáticas que realizam esse exame periodicamente a partir de uma determinada idade,
com a finalidade de eventualmente encontrar alguma alteração. E, no caso, a alteração que se procura são as lesões tipo o câncer. A mamografia diagnóstica ela é motivada por alguma alteração, algum sinal e sintoma que a mulher tenha, pode ser um caroço na mama, uma alteração da pele da mama, uma alteração do mamilo, e que a partir dessas alterações o exame é feito para identificar se existe alguma alteração benigna ou eventualmente alguma alteração maligna da mama. A mamografia de rastreamento ela pode ser indicada para vários grupos populacionais. Existe um debate assim, internacional de que população seria elegível para essa mamografia de rastreamento. O que se sabe é que a população abaixo de 40 anos e acima de 75 anos elas não são elegíveis para realizar a mamografia de rastreamento. A população de 40 a 49 e a população de 70 a 74 anos, existe uma certa discussão, uma certa polêmica se essa população deve ser submetida à mamografia de rastreamento. Então essas recomendações elas variam entre diferentes países e mesmo aqui no Brasil, diferentes sociedades, organizações e instituições, algumas recomendam, outras não recomendam a mamografia nessa faixa etária. O que é comum para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, é que ela deve ser recomendada para a população feminina de 50 a 69 anos. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.